Eu não pretendo aqui definir o que é uma histeria ou uma obsessão, mas sim focar nos sintomas que essas estruturas trazem para o consultório. Acho que o mais comum da gente pensar em histeria ainda permanece pautado na grande sensibilidade corporal que esses sujeitos possuem. Então, as histéricas de Freud faziam sintomas com o corpo que não vemos mais na clínica contemporânea. Eles eram membros paralisados ou falhas sensoriais que se transformaram hoje em dia. Quando a gente fala em histeria, a gente fala de conversão, muito bem, acertaram. Seja algo como perder os movimentos, como também produzir outros sintomas, o recalcado aqui retorna no corpo, como se não houvesse conexão com o psíquico. Então, a gente tem na histeria uma conversão para o corpo, como se não tivesse nossa psique no jogo. A estrutura da histeria é comumente distinguida pelo seu modo de lidar com o sintoma através dessa conversão, que implica uma tradução de um conteúdo recalcado em uma ideia que o sujeito tem de doenças físicas. Aquela impotência médica perante a histeria que tinha na época de Freud coloca em evidência como não se trata de nenhum transtorno físico, porque fizeram todos os exames possíveis na histérica, mas nada aparecia. Mas é sim uma conversão. O que Gervásio aponta no livro dele é para uma lógica de uma anatomia imaginária. Então a gente está falando de um corpo imaginário, na quais os sintomas são os efeitos imaginários do significante mestre no corpo. Ele fala de efeitos I, de imaginário, DSU, de significante mestre. Exatamente porque não há evidência de um sintoma físico. Mesmo sentindo a sensação física, não há nada que explique biologicamente o que está vivenciando no corpo. Por isso que é um corpo imaginário. O histérico vive os sintomas do corpo através do imaginário pelo corpo que vimos no estádio do espelho. Então, o que a histérica vive é muito mais o corpo do estádio do espelho. Um bom exemplo é aquela pessoa que vai ao médico com reclamações de dores no apêndice, ela se autodiagnosticou com uma imagem na internet, então, assim, tinha ela aqui, tinha a imagem do corpo dela aqui, e o apêndice ali. Dor no apêndice é apendicite, não tem o que fazer. Mas o que ela não percebe é que a imagem corporal refletida na imagem virtual é invertida. Então, se você está vendo a imagem de um apêndice aqui, tem um corpo aqui, tá ao contrário, entendeu? Se o apêndice é aquela pessoa que fala, tô com dor no apendicite, aí aponta para o lado errado de onde está realmente o apêndice. Então, ou seja, o corpo não é o foco do problema, mas é onde ele é refletido o sintoma. Não. Então, alguém perguntou, histeria seria o que hoje chamam de somatização? Não, calma, a gente vai chegar em somatização. Somatização é muito mais obsessivo. Agora, então tá bom, vamos começar por aí. O que vocês caracterizam como um sujeito obsessivo, por exemplo? O que seria um obsessivo? Respondam aí no chat, só para eu ver se a gente está em alinhamento aqui com a ideia de obsessivo. Pensamentos intrusivos e egodistônicos, fixação de ideias. Exatamente. Na maioria das vezes a gente pensa na obsessão ligada ao pensamento ou ao toque. Transtorno obsessivo compulsivo. Os mais estereotipados, principalmente na cultura pop, né, é aquele sujeito que precisa constantemente lavar as mãos ou seguir rituais atípicos, tipo não pisar na rachadura, né, obsessivo. A gente pensa neles assim na cultura pop. Mas é preciso que a gente assinalar que esses comportamentos, né, obsessivos, como lavar a mão, seguir um ritual específico, servem para apaziguar um pensamento angustiante. Então, o comportamento é repetitivo para apaziguar um pensamento repetitivo. Enquanto na histeria, a gente tem o corpo como lugar da primazia para a expressão do real do sintoma,
No obsessivo, ele se expressa através dos pensamentos. Nesse sentido, o que está em jogo na obsessiva é de uma ordem mais simbólica do que imaginária. Pensando que a realidade é composta por esses dois registros, está muito mais no simbólico do que no imaginário do corpo. Logicamente, o que temos no obsessivo são os efeitos simbólicos do significante mestre no corpo. São os efeitos S, DS1. O obsessivo tenta ser o puro eu penso, logo existo, relegando o seu corpo para a segunda instância até que esse corpo se faça existir pelos sintomas. Ou seja, a estrutura obsessiva pressupõe uma forma de isolamento, de impedir que um significante se articule a outro significante. Gervásio aponta para a transdução do congelamento entre significantes, que são pensamentos, para sintomas somáticos. Então, temos aqui a somatização. Os pensamentos vão para o corpo, se somatizam. Seus efeitos no corpo são palpáveis pela medicina. O obsessivo está constantemente produzindo os modos de ir parar nas salas de espera dos hospitais, mas sem ter uma origem orgânica. É muito mais de origem do pensamento, mas a gente consegue ver no obsessivo, no corpo dele, os sintomas somáticos. O corpo da histérica fala por ela, mas o obsessivo fala pelo seu corpo. É diferente. O que quero dizer é que é um pouco mais consciente do que o outro. A histérica nada sabe sobre o sintoma no seu corpo, enquanto o obsessivo pode estar causando ele mesmo, sem perceber, o sintoma no corpo.